Galera, fim da linha para o técnico Antônio Oliveira. Nesta tarde, a diretoria do Corinthians fez aí um informativo, né? Informando aí, né, todos os corintianos que o Antônio Oliveira não faz mais parte da comissão técnica do Corinthians e até o momento o técnico do Sub-20 vai assumir o Corinthians até ser definido aí um novo nome para poder assumir a equipe do Corinthians, que hoje ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Coloca aí, galera, nos comentários quem vocês acham que deve assumir o time do Corinthians. Vai deixando nos comentários a opinião de vocês aí. Será que o Carille é um bom nome? O Carille tá no Santos, né? E quem sabe aí, se o Corinthians fizer uma boa proposta, ele não volta ao Corinthians. Deixa nos comentários a opinião de vocês e vamos acompanhar aqui todas as novidades da demissão do Antônio Oliveira. Dados ao Corinthians e desejo então sucesso na carreira aí de todos. Aí só tira a tela ali só para eu continuar de ler, porque eu treino da tarde, aí eu não... Isso, será comandado pelo Rafael Larutia, isso, da equipe Sub-20 do Corinthians. Então o Corinthians confirmando a demissão do treinador. A gente conversava com a Lili sobre a paz de espírito do Antônio Oliveira. Parecia já conformado com... A gente falou assim, parece que ele já está conformado, né? Até porque... Quase que eu lavo as minhas mãos, né? A gente conversou na semana passada que as últimas declarações já tinham sido um pedido de demissão. Quando ele fala mal do elenco e fala mal da direção do clube, né? Não faz... Já era um teste de limite. Já era um teste de limite, Até onde né, dá Mar? para ir. E que só uma vitória, né, a difícil missão de vencer, talvez o Palmeiras no Allianz seria capaz de segurá-lo. Não aconteceu a vitória... E agora acontece a demissão. E é um mistério de como vai ser o pagamento da multa também, né? Porque... E o que vem pela frente, né? Porque a multa, Bruno, ela fica sendo uma dúvida nossa. Sim. E do torcedor mais preso a essas coisas e tal. Porque agora, para o torcedor, a grande maioria é quem vem. Porque precisa chegar rápido alguém que vá mudar o time. Não sei se dá para fazer muita coisa. Especialmente porque o elenco é pequeno. E ele não, de fato, ele não é o principal culpado. Não. O principal, mas é a vítima fácil. É a vítima fácil, mas responsabilidade ali, ele também entende que tinha, né? Claro que sim. Eu, assim, não sei, Mari, parece que chegou também num teto, assim, do que consegue extrair desse time. Isso. Não dá pra falar que não teve tempo, não teve paz. Paz ele não teve. Não. Mas ele conseguiu trabalhar com o time e é isso. Teve momentos que realmente parecia que ia acontecer alguma coisa ali, né, com esse próprio elenco, assim, de pelo menos ser um time mais competitivo, de pelo menos estar ali na parte média da tabela, né, em algum momento da temporada deu esse ar. Mas eu acho que chegou num teto, assim, e a convicção dele de que os resultados eles aconteceriam, talvez passa muito pelo dia a dia, pela confiança que ele tem nesses jogadores. Isso. Mas quase sempre que o Corinthians conseguiu resultados importantes, ele destacou a entrega do grupo. Dificilmente foi uma questão de que o jogo funcionou, de que fizeram exatamente como o plano tático, de que replicou o que está fazendo em treinamento. Não, ele quase sempre pontuou a entrega dos jogadores, que conquistou os pontos na raça, na determinação, na entrega. E aí o Corinthians precisa de mais, porque só a entrega não está garantindo o resultado. O Carlos Miguel garantiu alguns pontos importantes, já não está mais na equipe. Donelli, né? também tá mantendo o nível ali, eu acho. Sim. Tá tudo bem. Chega um goleiro novo, né, provavelmente. Acho que talvez ele tenha sido o que melhor tirou o futebol do Yuri Alberto no Corinthians. E o Yuri falou sobre isso, que foi o treinador em que respeitou onde o Yuri gosta de jogar. Mas O a Ranieri, sensação... desde que chegou, foi regular, né? Até porque tinha trabalhado com ele no Cuiabá, mas pra mim parece que o Antônio também acaba conseguindo se segurar um pouco mais pela relação com os jogadores. Pode ser. Porque os jogadores estavam correndo por ele. Às vezes a gente vê quando o jogador não acredita mais no trabalho, como inconscientemente o jogo para de fluir, a entrega é diferente, parecia que os caras estavam com comprometidos ali, né? Bom, dentro do F90 vai ter daqui a pouquinho a convocação da seleção feminina para os Jogos Olímpicos, mas também muito do futuro do Corinthians. Tudo bem, Lili? Tudo bem, Edu. Beijo pra você, amigos do F90, fãs de esportes. Eu vim pro esporte em busca de paz, ainda não encontrei.
Desde que eu comecei a cobrir o Corinthians, pelos meus cálculos, são 7 treinadores até agora. E aí já havia essa expectativa da queda do técnico Antônio Oliveira, inclusive logo cedo no ESPN.com a gente publicou ali uma matéria explicando os bastidores, o que estava desgastando a relação do Antônio com o presidente Augusto Melo, né? Muitas coisas que os torcedores já sabem, outras não, então tem todos os detalhes no ESPN.com e que era questão de tempo, horas, para que ele fosse demitido. Isso aconteceu no início da tarde de hoje, uma reunião com o Fabinho Soldado. Inclusive, o que eu havia apurado é que ele teria caído até antes, tá? Mas o Fabinho Soldado estava tentando segurar, acreditando aí também no trabalho do treinador, esperando a janela de transferências, né? É mais um treinador que deixa o Corinthians sem a chegada de reforços. Se a gente for puxar um pouquinho aí, nossa, o negócio tá tão feio aqui que tem um monte de mosca voando. Mas a gente vai falando e tirando. O Mano Menezes, por exemplo, lembra que ele saiu esperando o Garro, né? Foi embora sem conseguir a estreia do Garro. Então, a situação bem complicada. Antônio Oliveira não é mais o treinador do Corinthians. O Corinthians segue no mercado em busca de um técnico. A nota oficial aí que foi divulgada, né? Falando sobre o Rafael Larúcia. Lembrando que ele acabou de assumir o Sub-20. Ele era treinador do Sub-17. Então, o Danilo foi demitido há alguns dias. Ele acaba de assumir. Hoje ele viajaria com a delegação, mas aí foi pedido desde ontem para que desse uma segurada, para esperar, para ver o que iria acontecer, e de fato a demissão aconteceu. Então o treino que vai acontecer na tarde desta... Hoje é que dia mesmo, gente? Eu tô perdida. Desta terça-feira... É tanta coisa que acontece, eu tô perdida. Desta terça-feira será comandado por ele, tá? Então é isso. Corinthians sem um treinador novamente, né? Em menos de 2 anos, 7 treinadores passaram por aqui nessa situação complicada do Timão. Ô Lili, e a gente está observando os desafios da reportagem. Eu peço encarecidamente para você que é mosquito, que está na frente do CT, que pare, respeite a entrada ao vivo. Cuspindo marimbondo, literalmente. Não pode, porque o mosquito passa, ele vem de lá para cá. Inclusive, daqui a pouco nós vamos fazer os melhores momentos. Né, eu falo com o mosquito, ele tem que obedecer, porque é uma entrada ao vivo. Tem que respeitar a entrada ao vivo. Um abraço para o Gustavo Mosquito. Mosquito, tem. Atacante. Também não foi tão bem ontem. Agora, Lili, só para te liberar aí, recomendando o uso sempre do repelente. Mas o Corinthians está olhando o mercado? Tem algum nome que surge agora? Vamos lá, alguns nomes estão aí em questão, tá? Em análise com a diretoria corintiana. O que eu posso falar e afirmar é que eu tive uma conversa, né, informal aí há algum tempo com o presidente Augusto Melo, antes mesmo da contratação do técnico Antônio Oliveira, quando o Mano Menezes estava naquela berlinda, e perguntei de alguns nomes e eu toquei no assunto também do Cuca, né? Se era um nome que agradava. Ele falou sim, é um treinador muito bom, tecnicamente muito bem. Ele falou, mas não sei se dá para comprar essa briga. Só que o que a gente sabe é que nas apurações o nome do Cuca está na lista. A gente não sabe como é que está o andamento, ou se de fato o Augusto Melo vai comprar essa briga. A gente sabe do que aconteceu quando ele veio para cá na última temporada, todas as questões extracampo também, mas é um nome que está no radar corintiano. Além dele, o Carille, que está no Santos, só que o Corinthians estava dependendo muito do jogo de ontem. Aí o Santos venceu, assumiu a vice-liderança aí na Série B. O que a gente sabia de apuração também para o lado do Santos é que uma derrota ontem poderia balançar o Carille no cargo, e aí o Corinthians já estaria de olho. Então, pelo menos esses 2 nomes aí estão na lista. O Corinthians também estuda a situação do Anselmi, que está no Cruz Azul do México, foi treinador do Independiente Del Valle, mas é uma grana muito alta para tirar ele de lá. Mais ou menos uns 57 milhões de reais, tá? O valor da multa. E se você for pensar que agora o Corinthians vai assumir uma dívida de 2 milhões de reais para pagar para o Antônio Oliveira, porque ele foi demitido. Além disso, o Corinthians ainda precisa pagar os cerca de 10 milhões de reais para o Mano Menezes, que foi demitido no início da temporada. Então você tem que pagar uma multa alta para o Anselmi, por exemplo, ou para o Carille, porque se o Corinthians puxa o Carille para ser o novo treinador, tem que assumir a multa do clube japonês que ele atuava antes de ir para o Santos. É uma multa que gira em torno de 15 milhões de reais. Então, por isso será feito
com calma. É claro que o Corinthians tem pressa em trazer um novo nome, mas estudando a parte das finanças, aí tem que ver direitinho, porque pelo menos 12 milhões de reais aí precisam ser pagos para Mano Menezes, 10 e 2 milhões aí para o Antônio Oliveira. Agora, quem vem, se vai pagar multa, se vai pegar um treinador livre no mercado, a gente está aguardando e apurando aí nos bastidores. Falaram em Diniz também, né, que está livre no mercado, então a gente está aguardando aí para ver qual nome de fato o Corinthians vai investir para ser o novo treinador, 8º treinador em menos de 2 anos. Bom, olha, Lili, eu vou te liberar porque agora o trabalho continua, né, com a apuração aí em relação ao futuro do Corinthians. Mas, olha, para deixar registrado aqui a nossa manifestação contra a questão dos mosquitos que estão ali atrapalhando a Lili. Nós temos imagens, Lili, recuperadas da sua... Olha lá. Aí você vê a atenção do repórter. A repórter, ela só quer trabalhar. Mas aí o mosquito vem, ele tenta. Vem de um lado, vem do outro. Não, ela com 2 celulares, e ela pega o celular, informação. 2 informações, e ela apura. Aí chega lá o auxiliar, vem com um paninho. Ele tenta afugentar, mas ele continua, ele persiste. Impressionante. Então, força, Lili, é o que a gente deseja pra você. Gostaram da narração do mosquito? Beijão, Lili! Monstro. Galera, Antônio Oliveira não é mais técnico do Corinthians, agora o Corinthians vai em busca de um novo treinador para poder tentar sair dessa situação, né, que é a zona de rebaixamento. Agora, ficou bem claro que o grande objetivo do Corinthians na temporada é não cair para a Série B, né, vai tentar evitar o rebaixamento. A gente quer saber, né, se a diretoria do Corinthians vai fazer algum tipo de contratação ou se vai primeiro esperar trazer um treinador para saber se o treinador aprova ou não uma possível nova contratação. Então, assim, galera, a situação não tá boa no Corinthians. O Corinthians precisa sair dessa situação. O Corinthians já há tempos que tá flertando com a parte de baixo da tabela de classificação. E, assim, é muito preocupante, né? Porque ninguém sabe aí qual será o futuro do Corinthians. O Corinthians está com muitas dívidas com os jogadores também. E agora demite o treinador e vai ter que pagar a multa de mais de 2 milhões de reais. Então, tá complicada a situação. Tinha que demitir? Eu acho que tinha sim. Porque, assim, 13 jogos, uma vitória, na minha opinião, é muito pouco pro tamanho do Corinthians. Então, Antônio Oliveira, na minha opinião, já não estava dando certo no Corinthians. E tem que trocar, mas também tem que ter responsabilidade em trazer um cara e também dar as ferramentas também pro cara. Tem que trazer novos jogadores, porque não dá. O Corinthians, do jeito que tá, eu acho que fica muito difícil. No mínimo é trazer um treinador para poder deixar essa equipe ser competitiva. Temos aí o Diniz também, que foi demitido do Fluminense. E fica uma dúvida, será que o Diniz é um bom nome para a equipe do Fluminense, o time do Corinthians? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.